Gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom ver essas caras todas, algumas que eu estou vendo pela primeira vez, né? Algumas que eu já vi outras vezes, algumas caras novas, bonitas, outras nem tanto, assustadoras. Brincadeira. Mas é bom estar aqui. Mês passado, o pastor Neuber, pastor da nossa igreja, o meu pastor, né? Esteve aqui com vocês, ele e a Ruth. Ele já queria vir aqui já há algum tempo, então foi legal. Eu falei, Neuber, você precisa ir mesmo lá, mais vezes, ver as suas ovelhas lá, né? Lá no café. E ele voltou empolgadão. Tem 2 domingos os 2 domingos depois que ele voltou, ele falou, gente, eu estive lá em Tiradentes, lá em São João del Rei, vocês têm que ir lá, tem que ver aquele pessoal, é muito bom. E está empolgado, ficou empolgado. Mas é bom mesmo, eu gosto de vir aqui, gosto de estar com vocês. Sou meio maltratado às vezes. Ele riu. Eu não falei quem nem onde. Já denunciou, já percebeu, né? Eu até falei eu vou começar uma campanha Volta Ana Márcia. Porque o café da manhã na casa da Dona Márcia é brincadeira. O café que ela preparava lá pra gente. Então eu já iniciei a campanha Volta Ana Márcia. Pra cá, mas é brincadeira. Sou muito bem tratado. Não, falando sério. Não, tá bom. E aliás é outra convocação. No final da reunião nós vamos nos reunir aqui em frente do café e vamos apedrejar o Elisardo. É falso profeta. Ontem à noite ele falou, Zique, hoje acho que não vem ninguém. Ontem, na reunião no estudo, falou, Zique, acho que não vem ninguém hoje lá. Então, você que sabe, se você quiser ir lá, você vai, porque eu acho que não vem ninguém hoje. Quem estava aqui viu que o grupo. Hoje ele falou para mim assim, Zique, se tirou, deve ter uma meia dúzia de gente na igreja. Hoje, porque com o negócio Dia das Mães, não sei o quê, deve ter uma meia dúzia. Olha aí, ó. Então, falso profeta. Depois da reunião, vamos apedrejar ele ali fora. Que era isso que acontecia com os profetas lá no Velho Testamento, né? Quando eles profetizavam e não se cumpria, significava que Deus não falou, então ele era morto, ele era apedrejado. Então a gente convoca todos para apedrejar o Lisardo hoje ali. Muito bem, gente. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis é o livro dos inícios, né? Na verdade, no hebraico, Gênesis significa no início. Então é o livro que mostra o início do mundo físico, não o início de Deus. Deus não está limitado, mas é o início do mundo físico, o início da humanidade, o início da violência no mundo, o início de todas as coisas, né? É o livro dos inícios. E lá no capítulo 6... quero compartilhar com vocês hoje, dos versículos 5 até o versículo 9 e depois os versículos 11 a 13. E diz assim lá, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Quando a Bíblia diz assim, então se arrependeu, o Senhor não está dizendo, isso, eu falei, foi mal, hein? Foi mal, não podia ter feito isso. Isso não quer dizer que a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, né? Nem filho do homem para que minta. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, aí significa que está dizendo assim que Deus ficou assim decepcionado, se a gente pode dizer dessa forma, né? De ter feito o homem, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Interessante, né? Diz que Noé era um homem íntegro e justo. Não é que Noé não fosse perfeito, né? A Bíblia diz que não há ninguém perfeito, perfeito só Deus. Mas significa que Noé buscava a justiça. Era um homem que buscava a justiça de Deus. Aí no versículo 11 a 13 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Nesse texto que nós lemos, fazer uma pergunta, né? Diz que Deus olhou a terra, e o que Deus viu quando ele olhou a terra? Fala um de cada vez, senão fica uma confusão e a gente não entende nada. Deus olhou a terra, nós acabamos de ler, versículo 11, diz que a terra estava o quê? Corrompida. Todo ser humano havia se corrompido. A terra estava cheia de corrupção. E ele viu, então Deus olhou e viu que a terra estava corrompida. Mas ele viu outra coisa, ele disse que a terra estava cheia de violência. Maldade do homem havia se multiplicado. E dentro dessas duas coisas ele viu uma terceira coisa. Ele viu Noé, um homem justo e íntegro. Então essas três coisas, interessante, né? Que Deus olhou para a terra e ele viu que a terra estava corrompida, todo ser tinha se corrompido, que a terra estava cheia de violência, a maldade do homem tinha se multiplicado, mas ele viu também um homem que não tinha corrompido o seu caminho, não estava seguindo o curso daquilo tudo, mas que era um homem íntegro, e diz ali o texto que Noé fez o quê? Noé achou graça diante de Deus, nessa situação dessa. E quando Deus viu Noé ali, o que ele fez diante daquilo que ele viu? Então diz o texto que ele se arrependeu-se, como disse, ele se entristeceu com aquilo que ele viu. Ele ficou triste com aquela situação toda. Não significa que Deus tenha mudado de ideia ou coisa assim. E nesse texto, nesse contexto, Deus chama Noé. Aqueles que são desde criança pequena lá em Barbacena, né? Que participaram de escola bíblica dominical, sabe da história de Noé, né? Essa coisa toda. Mas tem muita gente que talvez não conheça. Então Deus chama Noé e diz: Noé, olha, eu não aguento mais essa violência, essa corrupção, essa coisa toda que está acontecendo na terra, e eu vou destruir a terra. Eu vou acabar com toda a carne, todo animal, todo réptil, tudo que vive sobre a terra. Eu vou dar um fim nisso daí. E eu vou acabar com toda a vida. Mas eu tenho uma missão para você. E qual é a missão que eu tenho para você, não é? Você vai construir uma arca. Veja bem, não construir um navio. Às vezes a gente vê assim um naviozinho, né, e tal. Não construir um navio, não construiu mais, foi um flutuador. Era alguma coisa para se manter sobre a água. Não era um navio transatlântico para sair singrando mar afora e tal. Mas olha, você vai construir uma arca. E essa arca, ele dá instruções exatamente como que ele deve construir. Ele fala: essa arca vai ter 137 metros de comprimento. É grandinho, né? 137 metros de comprimento. Essa arca vai ter 23 metros de largura. Essa arca vai ter 14 metros de altura. E você vai construir primeiro, segundo e terceiro pavimento nessa arca. Você vê que é uma coisa
muito grande, né? E você vai colocar uma abertura lateral nessa porta. E quando você terminar de construir essa arca, eu vou mandar. Não saiu caçando, laçando o bicho lá para botar dentro da arca, né? Mas diz que quando o Senhor mandou os animais, 2 a 2, você vai colocar esses animais todos dentro da arca, você e a sua família, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Eu vou destruir a terra. Mas não é mais importante do que isso, eu tenho uma mensagem para você levar a esse povo, a essa gente. E a mensagem que Noé deveria pregar era: arrependam-se e entrem na arca, porque Deus vai mandar chuva do céu e um dilúvio, e você, a não ser que você entre na arca, você está perdido, você vai morrer nesse dilúvio. Agora pensa bem, até esse tempo nunca tinha chovido sobre a terra. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6, diz que a terra era regada por um vapor que subia da própria terra. Chuva, como nós conhecemos hoje, e que São Paulo está desesperado para acontecer, porque está secando tudo lá, como nós conhecemos, nunca tinha chovido sobre a terra. Nunca havia chovido sobre a terra. Agora você imagina um maluco dizendo assim: olha, Deus vai mandar chuva, vai cair água lá do céu aqui e vai alagar tudo. Agora você imagina, Noé começou a construção dessa arca. Ele ajudou, claro que ele não fez sozinho, ele teve ajuda. Aí reuniu um bocado de madeira para fazer essa arca, não era pouco. E você imagina que Noé começa a construir uma arca desse tamanho, um flutuador desse tamanho, num lugar seco. Não tinha nenhum corguinho ali naquele lugar, nenhum corguinho. Aí você imagina que a garotada olhando Noé construir: seu Noé, o que o senhor está fazendo? Olha, menino, é o seguinte: Deus me falou que vai mandar chuva do céu e vai destruir toda a terra. E por isso eu estou construindo aqui um barco para que a gente possa... Ah, é, Noé? Mas quando que Deus falou isso? Você imagina, garotada perguntando isso. Você imagina os vizinhos de Noé. Imagina Dona Maria, ela pega o telefone, né? Liga para a vizinha: Joana, você não acredita. Sabe aquele pregador meio maluco aqui, meu vizinho? Você agora endoidou de vez. Sabe o que ele está fazendo? Não acredito. Está construindo um barco aqui num lugar que não tem nem rio. Coitada da família. Coitada dele. Enlouqueceu de vez, né? Você imagina os vizinhos zombando. Você imagina alguns universitários daquela época dizendo: Noé, isso que você está fazendo não é científico. Ciência já provou que não pode cair água lá do céu, não desce água lá do céu. É, porque tem alguns universitários que eles acham que são mais inteligentes do que todos os outros, né? Então, não é isso que você está fazendo, olha, não é científico, para com isso, está maluco. Você vai ser internado, vão botar camisa de força em você. Você imagina a família de Noé sendo ridicularizada. Você é filho... Leva mal não, cara. Mas teu pai e Noé ficou ali 120 anos. Não foi assim uma coisa de 2, 3 meses. 120 anos Noé ficou pregando: arrependam-se, arrependam-se, entrem na arca, Deus vai destruir esse mundo. E durante 120 anos Noé ouviu zombaria, ouviu escárnio. 120 anos Noé ouviu as pessoas rindo dele. 120 anos Noé ficou sujeito a essa situação toda. E fora talvez alguns que tentavam desanimar Noé de fazer a arca, né? Mas Noé ficou ali 120 anos trabalhando. Finalmente a arca ficou pronta. E Deus cumpre
a sua palavra. Deus envia os animais à arca. Os animais entram na arca, a família de Noé entra na arca. Talvez eu possa imaginar Noé agora com seu último sermão. Noé chegando na porta da arca e dizendo: gente, Deus vai destruir esse mundo. A chance de vocês, entrem na arca comigo. É a última oportunidade que vocês têm. Entrem na arca. A pessoa: Noé, vai embora, Noé. Faz 120 anos que você fez com esse papo furado aí, perturbando, não aconteceu nada. Deixa de ser doido, Noé. Não chateia mais com isso, não aborrece mais com isso. Se você acredita assim, vai embora, você fica com a sua arca, fica com a sua bicharada toda aí, mas não perturba mais com isso. E eu posso imaginar Noé virando as costas, fechando a porta da arca. E ele e a bicharada, tudo dentro da arca lá. Todos lá, primeiro dia, dentro da arca, sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Não caiu nem um pinguinho de nada. Mas aí veio o segundo dia, e no segundo dia também não choveu. E a massa lá fora já está começando já, né, a delirar lá fora. Mas eles não sabiam que no terceiro dia também não ia chover. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto, até o sexto, até o sétimo dia. E eu imagino que quando o samba estava rolando da frente, que isso aí, não é? Tá chovendo muito aí dentro, não é? E o cheiro aí, como é que tá com essa bicharada? Quando estava o maior carnaval lá fora, de repente as nuvens, o céu começou a ficar escuro. O pessoal começou a olhar aquilo, e estranho isso, né? Aí, de repente, acho que tinha um careca lá, de repente, na cabeça. Que isso? Água. E dali a pouco começou a chover, e a chuva começou a cair, e os rios, as fontes começaram a transbordar, e os rios começaram a transbordar, animais começaram a passar mortos na água. E aquilo foi crescendo, crescendo, de repente o pessoal estava lá: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, Noé, agora eu creio, agora eu acredito. Mas era tarde demais. E mesmo que Noé quisesse, ele não poderia abrir a porta. Porque a palavra de Deus diz que Deus fechou a porta da arca. E toda aquela geração, todas aquelas pessoas morreram num dilúvio. Hoje quando estava lendo mais um pouco sobre isso, sabe que até no mundo secular há na Babilônia, eles falam de um Deus, que era o Deus das águas, e que ficou muito perturbado com a bagunça que estava na terra, com a confusão, com o barulho do pessoal, e decidiu destruir aquele pessoal em água. Então existe, até no mundo secular, é isso que houve um dia em que esse mundo foi destruído pelas águas. Mas cobriu o mundo todo, o Brasil cobriu. Eu não sei, mas pelo menos o mundo habitado naquela época foi coberto pelas águas e as pessoas morreram. Todos que não creram na pregação de Noé morreram naquele dilúvio. Mas isso já tem muitos séculos que aconteceu. Hoje nós estamos no século 21. Tudo novo, tudo moderno. Deus olhando para a terra hoje, Deus olhando para o nosso país, Deus olhando para o Brasil hoje, século 21, ou nós mesmos, se olharmos para o nosso país hoje, o que nós vemos? Corrupção e violência. Corrupção e violência.
Aquilo que Deus viu está se repetindo nos dias de hoje. Corrupção em todos os níveis. Não é só os caras lá de Brasília, não. Ou você acha que quando você está dirigindo sem carteira de motorista e o guarda te para e você dá a cervejinha para o guarda, isso é o quê? O princípio é o mesmo. Ou quando você suborna alguém lá para adiantar o seu processo de alguma forma, que você dá um troco. Isso é o quê? Corrupção. É fácil a gente olhar para os outros e falar, corrupto, não sei o quê, prende, cadeia. Tem muita gente mais nova aqui, mas aqueles que têm um pouco mais de idade, como eu tenho 70 anos num corpinho de 50 e joelhos de 120. Mas aqueles que têm um pouco mais de idade, lembro dos caras pintados, lembro do impeachment do Collor, e eu me lembro daqueles deputados lá, pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus filhos, e assim. Então parecia que eram pessoas ilibadas, assim, né? Pessoas. E depois eu fui vendo um por um daqueles sendo caçados por corrupção. Aí você sabe o que ele pensava da mãe, o que ele pensava do filho. Não é? Nós que somos mais velhos não assistimos isso, né? De ver essas coisas, né? Eu lido com... vocês sabem disso. Eu trabalho há 30 anos com uma missão chamada Atletas de Cristo, também, na verdade, 31 anos. E às vezes eu vejo lá em Portugal, tinha um atleta, quando nós vivemos em Portugal, Tony Vidigal, jogava num clube, Póvoa do Varzim. Brincadeira. Ele já andava no carro dele com as camisas do clube, porque quando o guarda parava, ele dava camisas do clube para o guarda não multar, para ele ir embora. Esse Deco que jogou aí no Fluminense, eu conheci em Portugal, nós somos amigos até hoje, e em uma ocasião, eu não tinha carro, ele emprestou um carro dele, um Golf, ele emprestou para nós. Aí um dia, eu e minha esposa, nós íamos dirigindo, paramos numa blitz. E aí, o guarda pegou os documentos, aquela coisa toda e tal. E eu dei os documentos, depois o guarda falou para mim assim, olha, a CAI, o seguro está vencido, pá. Eu falei, olha, esse carro não pode ver, esse carro não é meu, é de um amigo, não disse de quem era, é de um amigo, mas o que eu posso fazer é ligar para ele e perguntar a questão do seguro, né? Aí liguei, o Deco estava concentrado com o Futebol Clube do Porto, liguei para ele, falei, Deco, tô parado aqui, um guarda parou, disse que tem um seguro, até ele falou, o seguro não tá legal não, deixa eu falar com ele aí. Aí passei o telefone para ele, não falei quem era, falei, esse é o proprietário do carro, você conversa com ele aí. Aí o guarda pegou o telefone, saiu caminhando um pouco assim, depois ele voltou, me deu o telefone, aí ele pegou os documentos, me deu os documentos do carro e falou assim para mim, diga-se para o Deco não esquecer minha camisola. Lá, camisa assim, é camisola lá, né? Diga-se ao Deco para não esquecer minha camisola. Aí eu falei, ô Deco, o cara falou para você não esquecer a camisa. Depois eu levo lá para ele e tal. Quer dizer, a gente acha que é só no Brasil que guarda pega coisinha assim. Não, isso é no mundo todo. Gente, bota uma coisa na cabeça. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que toda a raça humana se corrompeu. Nós somos corruptos por la natureza nossa. Todo homem, seja no Brasil, não é privilégio de brasileiro ser corrupto, não. Não é uma invenção nossa. O mundo todo é corrupto. Agora, existem vários níveis de corrupção, né? Existem lugares que tratam de maneiras diferentes. Mas eu e você, a cada dia, nós temos lá dentro de nós um vírus chamado corrupção. Como num computador, está lá.
De repente, se você abre um determinado programa, aquele vírus se espalha e pega tudo. E todos os dias nós somos confrontados com isso. Você tem o caminho certo e você tem o jeitinho. Qual dos dois você vai acionar? O Senhor olha hoje o mundo, olha para nós, ele vê corrupção em todos os níveis. Violência está aí na terra. Cada dia você liga a televisão, você abre o jornal, você vê o quê? Crimes, gente matando gente no mundo todo sem... Tá lá esses terroristas, estão esses criminosos assaltando, matando por 10 reais aí na rua. Violência e corrupção é o que nós vemos no mundo de hoje. E Deus diz também, lá em Atos capítulo 17, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus está vendo o mundo cheio de corrupção, cheio de violência, e Ele disse, eu já determinei um dia em que eu vou julgar esse mundo, em que eu vou acabar. E a segunda promessa que Deus fez, Ele não vai destruir mais o mundo pela água, mas pelo fogo. Se você pode ler isso lá em 2 Pedro 3, capítulo 12 e 13, quando ele diz, que ele diz que na vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Antes da bomba atômica, talvez muita gente, isso é impossível, como é que os elementos ardendo se fundirão? O mundo passou a ver essa possibilidade quando lá em Hiroshima, em Nagasaki, foram lançadas 2 bombas. E o que aconteceu? Destruição total. Não estou dizendo que Deus vai mandar uma bomba atômica aqui para o mundo para destruir, mas o Senhor disse que Ele vai destruir este mundo. Que os elementos ardendo se fundirão. Até por quê? Porque o fogo tudo purifica. O fogo purifica. E Ele diz que já estabeleceu esse dia. E por isso Jesus orienta os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, 38 e 39, o Senhor diz aos discípulos o seguinte: porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Perceberam o que o Senhor está dizendo aqui aos discípulos? Olha, lembra como foi nos dias de Noé? Tinha violência, tinha corrupção. Noé pregou, Noé advertiu, Noé chamou a atenção. Mas ninguém deu confiança, ninguém ligou para o que Noé estava falando. O que eles faziam? Eles comiam, bebiam, casavam, davam. Não tem nada de errado em comer, beber, casar. Aliás, quando eu estou casado há 43 anos com a mesma mulher. Tem uns caras que estão casados mais tempo, umas 3, 4, 5, né? Mas eu estou casado com a mesma mulher há 43 anos. E eu me lembro que quando eu ouvi uma mensagem assim, eu estava noivo, que eu vi uma... Jesus está voltando. Eu falei, Senhor, segura mais um pouco aí, deixa eu casar. deixa eu casar primeiro, né? Depois se eu ver e tal, eu não... Mas a minha cabeça muitas vezes era assim, né? Que o Senhor disse, olha, vocês lembram como foi lá nos dias de Noé? O que acontecia? Eles comiam, bebiam, casavam, mas não se aperceberam
do problema, da catástrofe que estava para acontecer. Da mesma maneira, vai acontecer quando eu voltar, na vinda do Filho do Homem. O pessoal não vai estar esperando. E aí ele conta a parábola das virgens, que você conhece, aquela história das nécias e aquelas que não se prepararam para vir. E o que tem acontecido nesse tempo? Muitos pregadores, muitos pastores, muitos evangelistas, missionários têm se levantado no mundo todo e têm dito: olha, arrependam-se dos seus pecados, entreguem sua vida a Jesus, deposite sua confiança, sua fé em Jesus, arrependam-se porque Jesus virá, Jesus vai destruir, Jesus voltará. E o que as pessoas estão? Estão rindo. Olha amanhã na sua universidade, fala sobre isso lá e vê a reação dos colegas lá na universidade. Lá no seu trabalho, fala assim: olha, Jesus está... Ah, cara, fala sério, cara. Conversa de à toa aí. Não... Pô, você é bobagem, você acredita mesmo nisso, cara? Pô, eu pensava que você fosse mais esperto, pensava que você fosse mais inteligente. Você acredita nisso? Tenta. E você vai ver qual é a reação. Olha seus colegas e veja aí o que acontece. Eu me lembro que nós tínhamos lá na Estação das Barcas em Niterói, e nós tínhamos aí na igreja, na época eu era da primeira igreja batista de Niterói, nós tínhamos um culto lá na estação evangelística todos os dias, porque na Estação das Barcas, naquela época passavam cerca de 100 mil pessoas ali. Então todas as tardes tinha alguém, eu ia lá, toda sexta-feira eu estava lá pregando na Estação das Barcas. Cara, vocês não acreditam o que eu ouvia. Vai procurar o que fazer, vai arranjar trabalho, papo furado, maluco. É o que a gente ouvia todo o tempo ali. Mas por outro lado, muita gente se converteu ali também. Hoje tem pastores que aceitaram Jesus ali. Eu me lembro do Jorge. Eu ontem até falei com o pessoal aqui. O Jorge era um funcionário da Petrobras. Petrobras hoje está meio ruim de falar dela, né? Mas era um funcionário da Petrobras. O Jorge era assim, era um armário, era 2x2, um cara grandão assim, ó. E ele um dia parou ali e ouviu o sermão e entregou a vida dele para Jesus. E então ele passou a ter um carinho especial. E todos os dias então ele vinha e ele ajudava lá, distribuindo, aconselhando. Ele passou a ter um carinho ali porque ele encontrou ali Jesus Cristo, a salvação. E tinha o responsável, lá era o Dr. Eli Francione de Abreu. Era um advogado, mas ex-funcionário do Banco do Brasil. E aquele homem assim, muito pacificador, de jeito muito assim, de conversar, de não sei o quê. E um dia nós estávamos lá para montar o som, essa coisa toda, né? E tinha um bêbado lá. Ele, hoje não. Aí ele falava, aqui não. E aí o doutor Eli ligava a tomada e ele lá puxava o fio da tomada, sabe? Aí o doutor Eli a gente botava uma caixa, lá ele ia lá, tirava a caixa e botava no e o doutor Eli todo naquela diplomacia: meu amigo, nós estamos aqui, vamos falar de Jesus, você se senta aí, fica sentado. E o Jorjão estava lá, assim, só olhando o cara, né? Só olhando o cara. E o cara ali, de repente, ele estava para o doutor Eli. Aí o Jorjão chegou assim para o doutor Eli e falou assim: doutor Eli, eu não fui batizado ainda, deixa eu dar uma porrada. Uma só. O cara olhou para ele assim, pum, foi embora. Acho que caiu o microfone. E o Jorge achava o quê? Já que eu não fui batizado ainda, então eu posso fazer. E o bêbado foi embora. Mas a gente ouvia de tudo ali. Jesus disse: olha, prega, anuncia Jesus. Jesus disse lá em Mateus 24 que ele vem como o ladrão de noite. E como é que o ladrão, ele ataca, ele vem à noite? Hã?
O ladrão chega lá na empresa dele, Furtos e Companhia Limitada, ele senta no computador, lá à frente do computador, não no computador, à frente do computador, e ele escreve lá, prezado morador da Rua das Acácias, número 23. Escrevo para informar que no próximo segunda-feira, dia 11, estarei por volta das 3 horas da manhã, entrando em sua casa, com o objetivo de roubá-la. Peço, por favor, deixar a porta da cozinha aberta e um bule de café quente no fogo, porque está um frio miserável aqui. Então, o ladrão não avisa. O ladrão vem na hora que ninguém espera, ninguém está esperando. E é engraçado, né? Que depois que o ladrão vem e rouba, todo mundo bota tranca nova, fechadura nova. O cara já entrou, já roubou, já levou, e aí muda. Bota tranca e tudo mais. Jesus disse, ele vem como ladrão de noite, na hora em que ninguém está à espera, na hora que ninguém está esperando. E é nessa hora que ele vem. A arca é um tipo de Jesus, tipologia bíblica. Na Bíblia tem, por exemplo, alguns personagens e algumas coisas que tipificam Jesus Cristo. Por exemplo, José é um tipo de Jesus Cristo, ele foi vendido, né? Ele foi escravizado, né? Ele representa Jesus Cristo, né? Como também quando Abraão foi sacrificar, né? É um tipo de Jesus Cristo. E a arca é um tipo de Jesus Cristo também, porque todos os que estavam na arca, eles sobreviveram, eles viveram diante da catástrofe que veio do mundo. Da mesma maneira, todos aqueles que estão em Cristo, que é a nossa arca, vai passar pelo momento terrível que esse mundo vai passar, mas estarão salvos, guardados em Jesus Cristo. Nas Olimpíadas de Seul, tinha lá vários atletas de Cristo, atletas cristãos, e eles faziam sempre uma reunião. Lá onde eles faziam estudo bíblico, oravam e tal, e numa reunião lá em Seul, quem estava dirigindo a reunião é o Batista, que jogou no Atlético Mineiro aqui, hoje é pastor, e o Batista que estava dirigindo lá a reunião, e o Batista falou exatamente sobre essa tipologia da arca e Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a nossa arca. E nessa reunião o Romário estava lá, nessa reunião, e ele tinha um grupo, o Romário, de mais uns 3 ou 4, que eles, toda noite eles ficavam jogando baralho lá, jogando a dinheiro, e depois do jantar ele fazia isso, eles reuniam para jogar, e o Edivaldo, que jogou também no Atlético Mineiro, um ponta esquerda, ganhou um carro, comprou um carro zero, só com o dinheiro que ele ganhou no baralho ali. E aí no dia seguinte, o Romário foi na reunião, no dia seguinte terminou o jantar, o pessoal, e aí Romário, hoje vamos lá, não sei o que, ele falou, não vou hoje não. Pô, vamos lá, rapaz, vamos jogar, não vou hoje não lá. Ué, por que você não vai? Não, que o Batista falou que vai sair uma barca e eu não posso ficar fora dessa barca. Não sei se ele está na barca ou não está na barca. Mas hoje, Jesus tem convidado pessoas. Hoje Jesus nos convida, entre na arca, venha para Jesus. Um dia a porta vai ser fechada, então será tarde demais. É por isso que diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje Jesus está nos dando a oportunidade de podermos entrar na arca, receber perdão dos pecados, receber a garantia da vida eterna e a certeza de estarmos seguros até um novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E o que é preciso para entrar na arca? Se você ainda não está na arca, o que é preciso? Reconhecer que eu sou um pecador, que eu mesmo não tenho em mim condições de nada. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser
maior cara do mundo, cara mais gente boa do mundo. Você pode fazer todas as coisas boas que você imaginar e puder, muito embora a Bíblia diz que não há nenhum justo, nem sequer um. Mas a não ser que você venha para Jesus, a não ser que você confesse a Jesus, peça a Jesus perdão dos seus pecados, peça que Ele venha fazer morada, habitar na sua vida, que você receba como seu Salvador. Infelizmente, você está fora da arca. E Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Não pense que há outra maneira de chegar aos céus. Há umas 3 semanas atrás, um amigo meu chamado Natan, que é missionário na Espanha, há 25 anos, é brasileiro que vive lá. Eu o conheci quando nós morávamos em Portugal. E ele tem um trabalho no Caminho de Santiago. Vocês sabem o Caminho de Santiago de Compostela, né? Passam 900 peregrinos por mês, mais ou menos, ali. E tem 3 caminhos. Tem um caminho que sai lá da França, que são 770 quilômetros. Leva mais ou menos 32, 33 dias de caminhada. E tem um outro caminho que sai de Portugal. Tem um caminho da Espanha também. São 3 caminhos. E qual é o ministério do Natan? Ele tem, a 8 quilômetros de Santiago de Compostela, tem lá uma catedral. Nós fomos lá algumas vezes em Compostela, não no caminho, mas nessa catedral lá, aonde diz que Santiago, o apóstolo, fez esse caminho e morreu lá, e os ossos deles estão sepultados, estão lá, não sei mas estão lá. Isso é o que dizem, né? E o Natan, ele tem uma casa, um albergue, chamado Fonte do Peregrino, a 8 quilômetros de Santiago. E nessa Fonte do Peregrino, ele acolhe, ele recebe ali as pessoas que estão fazendo o caminho. Ele diz que 40% só fazem o caminho por motivos religiosos. Os outros 60%, um pouco mais, fazem por outros motivos. Fazem por estar caminhando, mas todos estão em busca de alguma coisa. Não sabem o que, mas estão em busca de alguma coisa. E ele falou de um homem que ele conheceu um homem que fez 29 vezes os 770 quilômetros. 29 vezes fazendo esse caminho. E num dia que esse homem estava lá na casa, esse homem estava conversando com 2 italianas, e ele estava falando sobre que ele já tinha feito 29 vezes caminho, buscando, né, alguma coisa. E o Natan falou: eu não aguentei. Eles não fazem lá assim proselitismo religioso ali. Eles acolhem, eles procuram atender, eles dão pousada, não cobram nada, dão pousada, dão alimentação. E aí o Natan falou: quando ele falou 29 vezes, eu não aguentei. Eu falei: olha, meu amigo, dá licença, você pode fazer outras 29 vezes esse caminho e você não vai encontrar. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse que falou isso e deixou lá, não falou mais nada. Porque ele falou que os peregrinos levantam muito cedo, que eles começam a caminhar muito cedo. Mas eles têm lá um livro onde quem quiser deixar uma mensagem, alguma coisa lá, deixou aí. No dia seguinte o Natan, ele falou: eu gosto de estar já em pé para ver os peregrinos irem embora, dar uma palavra, alguma coisa. E ele viu esse homem, estava lá amarrando as botas, alguma coisa para ir embora. E aí o Natan falou para ele: boa caminhada. Ele falou: boa caminhada? Eu vou caminhar, eu vou para casa. O Natan falou, até ficou preocupado. Falou: será que eu fiz alguma coisa assim errada? Eu falei alguma coisa, tal, fui mal, ficou meio mais. Aí disse que depois ele foi lá,
foi ver lá o livro, falou, olha, tinha uma página, esse homem escreveu uma página lá nesse livro, falando sobre o acolhimento, e ele, no final, ele disse mais ou menos o seguinte, eu estou voltando para casa, porque eu procurava, eu encontrei, Jesus Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Ele falou, eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai se não for mim. E a não ser que você esteja nesse caminho, não pense, nem por um instante, que você vai poder chegar ao Pai. A não ser que você entre na arca, vá por esse caminho, para que você possa um dia estar com o Senhor. Como você pode entrar? Ore ao Senhor, confesse os seus pecados, peça a Ele que venha fazer habitação em você. Vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos amou e nos ama tanto, que enviou Jesus Cristo até este mundo, para morrer naquela cruz, dar a sua vida em resgate, para resgatar a muitos. Eu te louvo, Senhor, porque muitas pessoas já têm encontrado o caminho, muitas pessoas têm sido transportadas das trevas para a luz de Jesus Cristo. Mas, Senhor, se ainda há entre nós pessoas que ainda não têm essa certeza de que o dia que partirem deste mundo estarão com o Senhor para toda a eternidade, que ainda não têm certeza de estar na arca com o Senhor, que essa seja a noite de salvação. Que o Teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não são palavras de um homem, não é palavra de um pastor, não é palavra de um pregador que convence ninguém. É o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja agindo entre nós. E se há alguém entre nós que ainda não te conhece como Salvador, que essa seja a noite de salvação. E se você que está conosco hoje à noite, você que ouviu sobre a volta de Jesus Cristo, que a hora está chegando a hora, e mesmo que o Senhor não volte tão cedo, vai chegar a hora que nós vamos partir para o encontro com o Senhor. E se você não tem certeza, e nesta noite você gostaria de entrar no caminho, de caminhar com o Senhor, quero convidar você que, com os olhos fechados, você ore ao Senhor agora, entregando sua vida ao Senhor. Se você não sabe como, eu posso ajudar você. Fale em voz baixa, no seu coração, na sua mente. Ou se quiser falar em voz alta, fale também, mas diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que não é por obras minhas, boas obras, mas é que pela fé em Jesus Cristo, pela minha confiança na ressurreição, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é pela graça do Senhor que eu sou salvo. E nesta noite eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Teu sangue me lave, me purifique de todos os meus pecados. E eu convido o Senhor para vir fazer morada no meu coração. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. E eu confio no Senhor, e somente no Senhor, como Salvador eterno da minha alma. Muda o meu coração. Dá-me um novo coração. Coração cheio de amor para com o Senhor. E ajude-me, Senhor, a viver uma nova vida contigo. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. E assim, Senhor, que eu possa receber do Senhor o perdão dos pecados
e a certeza da vida eterna. Se você fez esta oração, se alguém fez esta oração, ainda com os nossos olhos fechados, eu queria orar por você hoje à noite. E se você orou assim, faça um sinal para mim, só com a sua mão. Levante sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Alguém mais? Veja bem, eu não estou te fazendo um convite para você fazer parte da Igreja Batista da Orla. Não estou te convidando para você fazer parte do Café de Graça. Vai ser muito bom se um dia você estiver. Mas eu estou te convidando para que você entregue sua vida para Jesus. Eu não falo de religião. Religião não salva. Só Jesus Cristo salva. Alguém mais? Senhor, muito obrigado. O Senhor sabe da mão que foi erguida para o Senhor. Eu peço que o Senhor segure bem firme essa mão. Coloques os pés dessa pessoa sobre a rocha que é Jesus Cristo. E que o teu Espírito Santo possa estar enchendo o coração desta pessoa de paz, de alegria, de amor e graça. E Senhor, se ainda há pessoas que não fizeram essa decisão, que o Senhor, ainda esta noite, antes de adormecer, que Tu fales a esse coração e que possa entregar-se ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Você voltando para casa mesmo hoje à noite, lá na sua cama, antes de você dormir, se você quiser, ajoelhe-se diante lá na sua cama e entregue sua vida para Jesus. Como eu disse, eu não falo de religião, não estou convidando ninguém para ser batista, não estou convidando ninguém para ser crente, não estou chamando ninguém para ser café de graça. Mas o convite é que só quem salva é Jesus Cristo. Só Ele. Ninguém mais, nada mais pode. Então você pode ir lá sozinho, no seu quarto. Você pode orar, Senhor, aqui estou eu. Perdoa-me, Senhor. Vem fazer morada na minha vida. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. Amém?